Lucas capítulo 8, Lucas 8, versos 4 a 15 novamente. Estamos ainda na série Ano Novo com Jesus e estamos agora, vamos dizer assim, estudando, caminhando pela parábola do semeador, que, como eu venho dizendo, é a parábola que eu acredito que nos ajuda e nos ensina o que é caminhar com Jesus, né? Lucas 8, versos 4 a 15, diz assim: Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sob pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu sobre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos pular para o 11. Este é o significado da parábola. Jesus explicou para os seus discípulos. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria, quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações em mais um domingo. Alimenta-nos com a tua palavra, instrui-nos, corrige-nos, sacia o anseio que nós temos na nossa alma por ti, pela tua palavra, Senhor. Que possamos sair daqui nessa tarde, tendo o Senhor como o maior bem e o maior prazer da nossa vida. Não só este ano, mas por todos os dias e cada segundo da nossa vida, até que o encontremos face a face na eternidade. Amém. Temos visto nessa parábola como é caminhar com Jesus, né? O que significa caminhar com Jesus. E já vimos que Jesus explica que a semente que é semeada é a palavra de Deus, é o Evangelho, que o semeador era ele em primeiro lugar, depois os seus apóstolos, e todos os que pregam a palavra, sejam pastores ou não, todos aqueles que compartilham a palavra de Deus, o Evangelho, seja no púlpito, como eu estou fazendo agora, ou seja no dia a dia, à medida em que vão conversando com amigos, com vizinhos, com parentes e tudo mais. Jesus disse que a palavra de Deus ela é semeada. E todas as vezes que isso acontece, essa palavra encontra pelo menos 4 tipos de solos, ou 4 tipos de coração. Ou, como tenho explicado, Jesus revela através desses 4 tipos de solo que existe pelo menos 4 formas de nós reagirmos ou de lidarmos com a palavra que a gente ouve. Em outras palavras, sempre que nós ouvirmos a palavra de Deus ou ouvirmos o Evangelho, a gente vai reagir de alguma forma. Você não vem aqui nos domingos, me ouve pregar durante 1 hora, né? E quem está com a gente há mais tempo, há 4 anos, há 3 anos ou há alguns meses, e você não faz nada, você é indiferente. Você reage de alguma forma a tudo que você ouve, seja aqui nesse púlpito, nessa igreja, ou em outros lugares que você ouve a palavra de Deus. E o foco de nós conversarmos sobre essa parábola e ouvirmos ela é porque a pergunta que eu vou basear tudo isso é: quem você vai ser neste ano de 2024?
Ou quem você tem sido todas as vezes que ouve a palavra de Deus? Como você tem lidado? Como você tem reagido? Qual solo do seu coração eu poderia te encaixar dentro dessa parábola? Daqueles que o diabo vem e rouba tudo que é semeado, daqueles que, como vimos a semana passada, recebe com alegria, né? Como eu disse, é simpatizante, não tem resistência a ouvir a palavra, está aqui, fica, né, me ouve com um semblante bacana e tudo mais, mas não cria raízes profundas. Então, essa crença sua no que você ouve dura pouco tempo, e quando vem as provações que vimos a semana passada, que vem mesmo, é natural, é esperado até, você abandona e você desiste. Ou o terceiro tipo de solo que vamos ver hoje e nas próximas 2 semanas, que é o terceiro tipo de solo, que podemos resumir que é o solo que é sufocado. Verso 14. Jesus diz que o terceiro tipo de solo, que é aquele que cai, que a semente cai na terra, só que nessa terra onde a semente caiu, tem espinhos. E a semente tenta crescer, mas ela é sufocada pelos espinhos. E por causa do sufoco dos espinhos, ela não consegue crescer, ela não consegue amadurecer e se desenvolver. E o que fica implícito é que assim como aquela sem raiz acaba secando e morrendo, essa também sufocada acaba também morrendo no fim das contas. Quem são essas pessoas? Qual é o tipo de solo? Como que nós reagimos? Quem somos? Quem são essas pessoas que a semente até cai, até começa a crescer, mas elas são sufocadas? Jesus explica no verso 14. Ele diz assim: as que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e então não amadurece. Jesus fala que as sementes, a pessoa que ela é sufocada, que a palavra de Deus é sufocada na vida dela, ela é sufocada por 3 coisas, e é por isso que eu vou dedicar 3 semanas só para essa aqui. Eu vou dedicar cada pregação a cada uma dessas coisas. Jesus falou que verso 14, Jesus disse que na sequência dele, que as preocupações da vida, que as riquezas e os prazeres dessa vida sufocam a palavra, sufocam o evangelho no coração das pessoas e impede elas de amadurecer. Você até recebe a palavra de Deus, você começa a caminhada, porque Jesus diz, elas até recebem, mas na caminhada é sufocado pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. Hoje eu quero adiantar e eu quero começar do terceiro para cá. Eu quero começar com os prazeres dessa vida. E o motivo deve ser óbvio, né? Domingo de carnaval, semana de carnaval, né? Os prazeres que tem. Então eu decidi adiantar. E aqui, deixa eu já adiantar, não porque eu acredito ou penso que talvez você vá aproveitar, não estou nem pensando nisso. Mas eu gosto de Eclesiastes que diz assim, que depois que a cobra picou, o cara que encanta ela e controla a serpente é inútil. Em outras palavras, se a serpente venenosa já picou você, não adianta chamar um encantador para controlar ela. Já picou, já era, né? Então, eu sempre, com frequência eu lembro aqui, que às vezes eu trago assuntos para o púlpito, não que talvez eu conheça ou saiba que você está lidando com o problema, mas é para encantar a serpente antes que ela te pique. Amém? Então eu quero adiantar isso por esse motivo. Mas também vai, né, que você está lutando no seu coração para decidir, então que o Senhor use isso para te alcançar. Mas antes de falar do sufoco dos prazeres dessa vida, eu quero te chamar um detalhe. Percebe que Jesus diz o seguinte, que o solo recebe a semente, e aí Jesus diz assim, ela recebe a palavra e, ao seguir o seu caminho, ela é sufocada. E esse sufoco dessas 3 coisas que vamos ver impede a semente de amadurecer. E esse é o primeiro ponto que eu tenho para te ajudar a entender. Você está percebendo nessas 3 semanas que Jesus, ele falou, por exemplo, a semana passada, que há um tipo de solo que a semente cai e ela começa a crescer, mas não cria raiz profunda. E aí acaba secando quando vem as provações.
Nesse solo, nesse terceiro solo agora, Jesus diz assim: o solo recebe a semente, as pessoas recebem a semente e segue o seu caminho. Mas ao seguir o caminho, a semente é sufocado e isso impede ela de amadurecer. Vocês estão percebendo como que Jesus usa uma linguagem de que, em primeiro lugar, as pessoas, num primeiro momento, recebem a palavra? Vocês perceberam isso? Que todos os solos que nós já vimos até aqui, o que o diabo rouba, o que não cria raiz e esse que é sufocado, num primeiro momento inicial, as pessoas recebem a palavra. Perceberam isso? E que, em segundo lugar, o problema não acontece na hora em que estão recebendo. Embora aquela do diabo, o diabo quase que imediatamente vem tentar roubar, né? Mas percebe como que esses outros solos que a gente vai ver agora, o problema não acontece na hora que a semente está sendo semeada. Como eu tenho dito para você, a palavra de Deus tem sido pregada no mundo. A palavra de Deus tem sido pregada na nossa cidade. São mais de 130 igrejas em Lafayette. Ainda é pouco, mas já são mais de 130 igrejas na nossa cidade. Hoje na internet não tem quem nunca ouviu uma pregação, ou um shorts, ou um reels que fale de Deus. A palavra tem sido semeada de várias formas. E o problema, Jesus está dizendo, não é, na maioria das vezes, no exato momento em que ela está sendo pregada. O problema acontece depois. O problema acontece quando a semente começa a crescer, mas não cria raiz, então ela cresce só superficialmente, só aparentemente. E agora nós vamos ver nas próximas semanas, neste terceiro solo, que Jesus diz assim, ela recebe o solo, mas quando segue o caminho, a pessoa recebe a palavra, mas ao seguir a caminhada, a semente é sufocada e ela não amadurece. Na linguagem da semana passada, ela não cria raízes. Na linguagem que nós vamos ver nas próximas semanas, a semente não amadurece, ou a pessoa não amadurece. Então, nós estamos vendo que o problema não acontece de imediato. O problema não é no momento em que a semente está sendo lançada. O problema é depois. É no decorrer da caminhada. E aqui eu digo para vocês. Deixa eu te ajudar a entender do que eu estou falando. Eu completei em novembro 13 anos de caminhada cristã. Fez 13 anos em novembro que eu me batizei. Então que eu comecei a caminhada no mês de setembro, depois batizei em novembro. Então, de qualquer forma, 13 anos de caminhada cristã. Irmãos, em 13 anos de caminhada cristã, eu vi, e quem sabe da igreja que eu converti, de onde eu vim, vai saber que é verdade. Eu vi nesses 13 anos de caminhada cristã, nas igrejas que eu já congreguei, que foram 2, eu já vi centenas, mais de 100 pessoas, eu vou te dizer, mais de 200 pessoas, centenas de pessoas que levantaram a mão e aceitaram Jesus, que fizeram uma oração no culto. Já viu aquelas igrejas que no final da pregação ou em alguns momentos, chama a pessoa na frente, quem quer aceitar Jesus? Fica em pé no seu lugar, levanta a mão, vem aqui na frente, repita comigo essa oração. Eu já vi centenas de pessoas fazer isso em cultos, em encontros com Deus, em cultos de jovens e tudo mais. Centenas. E eu já vi também centenas de pessoas se batizarem, entrarem na piscina e saírem. Mas deixa eu dizer para você, dessas centenas de pessoas, sem medo nenhum de estar errando aqui, diante de Deus, no mínimo 85% dessas pessoas não se encontram dentro de igrejas mais. E eu não estou falando das pessoas que eu vi na igreja, que eu congregava e agora estão em outra igreja. Não estou considerando elas. Mas sem medo de errar, no mínimo 85% dessas centenas de pessoas que eu vi ao longo de 13 anos de caminhada cristã, aceitar Jesus num culto, num encontro com Deus, entrar na piscina e sair. Eu vi centenas de pessoas fazerem isso. Mas 85% delas não estão mais dentro das igrejas. Talvez grande parte delas estão curtindo o carnaval uma hora dessa. Por isso que, Lucas, o que isso tem a ver com o assunto? É o que eu estou tentando te mostrar. Jesus está dizendo que o problema não é o início. O problema não é começar. O problema não é receber. O problema sempre vai acontecer, ou o que vai definir se a semente, se a palavra vai gerar frutos, é no decorrer. É por isso que eu sempre digo para vocês
que eu sou um grande crítico dessa atitude de levanta a mão e repete comigo uma oração. Já disse o porquê a semana passada, porque isso gera pessoas que acham que já é crente, que já é cristã, então elas se tornam superficiais. E aí não converteram de verdade, mas porque fizeram uma oração, repetiram uma oração, levantaram a mão, se batizaram, e às vezes o pastor falou, agora você já é de Jesus, elas acham que está tudo bem, quando na verdade não estão. Então, agora, por que eu também sou crítico dessas atitudes? E por que eu também, quando as pessoas dizem assim, eu já batizei, eu não, vamos dizer assim, eu não já vou logo acreditando que ela já é convertida de verdade. Por quê? Porque o problema não é ter essa atitude inicial. O problema não é receber inicialmente a palavra. A questão é no decorrer do caminho. A questão é quando vem as provações. E eu quero te ajudar a entender que Jesus está tratando disso aqui. Não é porque você já recebeu a palavra inicialmente, porque ela começou a gerar frutos. Não é porque talvez você repetiu uma oração em outras igrejas. Não é porque talvez até mesmo você já se batizou na piscina, ou no córrego, ou onde for, que significa que você de fato se converteu. Porque como Jesus diz aqui, às vezes tem sementes que não criaram raízes, às vezes tem sementes que no decorrer do caminho, elas vão ser sufocadas. E o que você vai ver na parábola, que no fim das contas, todos esses 3 solos que foi sufocado, que não criou raiz, Jesus está dizendo que no final das contas elas não se converteram. Elas não se tornaram seus discípulos. Elas não se tornaram cristãs verdadeiras. Então é por isso que eu critico, e aqui vocês nunca me viram mandar alguém repetir uma oração. Por quê? Porque essa atitude pode gerar uma falsa segurança. Ou o que vai definir, Lucas, então você não acredita que as pessoas querem converter? Você não quer que as pessoas convertem quando você prega? Irmãos, eu quero que as pessoas convertam a cada pregação que eu prego. Mas o que vai mostrar se ela converteu de fato, não é ela repetir a oração comigo. Percebe? É o decorrer do caminho. É como ela vai lidar a partir daquele dia, a partir daquela pregação. Amém? É a partir daquele dia. É a partir da caminhada. É como ela vai caminhar a partir daí. E é aqui que você entende que a vida cristã não é um ritual. Não é algo que você faz e está feito. Não é uma oração que você repete e está feito. Não é e aqui eu vou te ajudar a entender. Não é nem mesmo porque você batizou que você já é um cristão e já está caminhando com Jesus. Não é um ritual que você fez e pronto, acabou. Certo? Não é uma prova que você passou nela, está feito. Não. A vida com Jesus, eu gosto de usar sempre essa palavra, é uma caminhada. Você começa e continua para o resto da vida até ver ele face a face. É uma caminhada que você começa. Eu comecei ela 13 anos atrás, mas ainda estou nela. A vida com Cristo ela é uma caminhada onde, usando a linguagem dessa parábola, o propósito é você ir criando raízes cada vez mais profundas. Quem está me entendendo? O propósito é você ir amadurecendo na linguagem desse terceiro solo. Porque Jesus disse que ela foi sufocada e não amadureceu. O propósito da vida cristã é ir caminhando com Jesus o resto da sua vida e ir criando raízes cada vez mais profundas e amadurecendo cada vez mais na sua caminhada cristã. Eu não sou o mesmo Lucas de 13 anos atrás, quando comecei a caminhada. Eu não sou o Lucas de 5 anos atrás, quando estava no meio dessa minha caminhada. Eu tenho amadurecido a cada vez mais, e este é o propósito de Deus para cada um de nós. A Jennifer, minha esposa, que às vezes fala assim, às vezes eu não te entendo, você antes falava uma coisa, ensinava uma coisa, pregava uma coisa, se agora está pregando totalmente diferente. Eu falo com ela, mas é exatamente isso, porque eu amadureci, eu entendi nesse decorrer desses anos que coisas que eu acreditava lá atrás, elas não são verdadeiras. Elas não são bíblicas e são até mesmo heresias, falsos ensinos. E aí a caminhada é isso mesmo. Você vai amadurecendo, você vai entendendo cada vez melhor as questões. É por isso que Jesus várias vezes usa a linguagem de Mateus 24, por exemplo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Em João 15, no verso 4 em 4 versículos em João 15, Jesus repete 7 vezes a palavra permanecer. E ele diz, permaneçam em mim, permaneçam nas minhas palavras, permaneçam no meu amor.
É por isso que Jesus constantemente está usando essa linguagem do perseverar, e você vai ver que os apóstolos também usam, perseverar, permanecer em mim. Paulo, em 1 Coríntios 9, compara a vida cristã com uma corrida, só que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Ele faz uma comparação nos versos 24 e 25 de 1 Coríntios 9 com umas Olimpíadas. Você já viu Olimpíadas, né? Lá na época de Paulo, já tinha Olimpíadas, tinha na cidade de Corinto, por exemplo. E Paulo usa essa linguagem para mostrar para os cristãos que eles não estavam numa corrida de 100 metros, eles estavam numa maratona. Ou seja, você começa e tem uma longa jornada. É por isso que quando ele despede de Timóteo na segunda carta, ele diz assim: eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, eu acabei a corrida, eu concluí a corrida. A minha vida cristã, que é uma corrida, que é uma maratona, eu consegui chegar ao final dela. E eu agora só estou esperando o prêmio, que é ver o meu Senhor face a face. Então, a vida cristã é uma caminhada, é uma corrida, por isso que o que define se você já se converteu ou não, não é uma pregação que você ouviu, uma oração que você repetiu, é como você está caminhando. O que você fez a partir daí? O que você vai fazer a partir de hoje com essa palavra que você vai receber nessa tarde? É isso que define. É por isso que Paulo, quando vai escrever a carta aos Gálatas, e é a carta mais dura de Paulo, Paulo não amacia em momento nenhum. Gálatas tem 6 capítulos. Paulo, tem outras cartas que Paulo corrige a igreja, mas também dá palavras de ânimos e tal. Em Gálatas, Paulo não tem uma frase de ânimo para eles. É pauleira, que a gente chamaria na igreja de cajadada, né? É do início ao fim. E olha o que ele fala no capítulo 5, verso 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Porque os Gálatas já estavam acreditando em outro evangelho, em falso ensino, em outro espírito, se você ler a carta. E olha a linguagem que Paulo usa. Ele diz no capítulo 1, eu estou espantado com vocês, eu estou abismado com vocês. E aí ele diz no capítulo 5, vocês estavam correndo bem. Em outras palavras, vocês começaram bem, vocês estavam evoluindo na caminhada cristã. O que impediu vocês de continuar obedecendo a verdade? E essa frase de Paulo poderia ser dito para esse segundo solo e para esse terceiro. Você começou bem, o que está te impedindo? Mas a resposta de Jesus tem 3 coisas pelo menos que sufocam as pessoas e impedem elas de continuar essa corrida da vida cristã. Então, o que nos impede de continuar obedecendo a verdade, a palavra de Deus que nós ouvimos? O que nos impede, o que sufoca a palavra de Deus no coração ou o que nos impede de caminhar a vida inteira com Cristo? O que pode impedir você de, como Paulo, daqui a alguns anos, poder dizer, nas vésperas da sua morte, como o meu autor favorito morreu ano passado retrasado, Tim Keller, e no leito de morte, o filho dele contou que no leito de morte, uma das frases que ele mais repetiu eu quero ir para casa, eu quero ver o meu Jesus. O que leva uma pessoa a, no leito de morte, estar nessa confiança? E dizem que a única coisa que ele lamentou foi ser afastado da esposa dele. Olha que exemplo. Mas, no mais, ele já estava ansioso. Ele falava, eu estou preparado para ver Jesus, o meu Senhor. O que faz uma pessoa chegar no fim da sua vida, da velhice, e estar pronto para morrer? E poder olhar para trás e dizer, eu lutei o bom combate, eu acabei a carreira, como Paulo falou. O que nos impede de poder ter essa vida com Cristo? Bom, Jesus disse nessa parábola que tem 3 coisas que podem nos impedir, que sufoca a nossa vida. Que são elas as riquezas, as preocupações da vida e o nosso assunto hoje, que é os prazeres dessa vida. Então vamos lá falar sobre os prazeres dessa vida. Então, Jesus diz que a terceira coisa que pode, e aqui na nossa ordem, né? A primeira coisa que pode sufocar a palavra de Deus no seu coração, que pode sufocar o evangelho no seu coração e que pode impedir você de ter uma legítima vida cristã, o que pode impedir você de fato se converter a Cristo e se tornar um cristão autêntico, verdadeiro, que entende toda a vida cristã, as provações, as dificuldades, a guerra contra o diabo e todo mais, o que pode sufocar você? Jesus diz, os prazeres dessa vida.
Os prazeres dessa vida é algo que pode sufocar a pessoa, que pode impedir ela de, como Paulo disse aos Gálatas, de às vezes começar bem, mas no meio do caminho parar de obedecer a palavra, parar de caminhar com Jesus. Como eu disse para vocês, eu vi centenas de pessoas, infelizmente, ao longo desses 13 anos de caminhada. Em primeiro lugar, meu primeiro ponto sobre os prazeres da vida. Eu quero adiantar, não vou render, mas eu vou mencionar aqui. Eu quero adiantar para você que os prazeres dessa vida não são em si um problema. Amém? Jesus está dizendo que os prazeres da vida podem te sufocar. Mas ele não detalhou que prazeres são esses. Então, juntando, vou mostrar para vocês com o resto da Bíblia, que a gente interpreta a Bíblia assim, com a própria Bíblia. Com o resto da Bíblia eu vou mostrar a vocês e quero te mostrar aqui. Em primeiro lugar, os prazeres dessa vida, e eu vou especificar quais são eles, os prazeres dessa vida, as coisas boas dessa vida, não são um problema em si. Amém? Em outras palavras, o cristianismo, Jesus, o próprio Deus da Bíblia, não é contra as coisas boas dessa vida, os prazeres dessa vida. Pensa numa coisa boa dessa vida. Casamento, né? Sexo. Há quem diga leite condensado, né? Futebol é uma coisa boa da vida, é um esporte muito bom, né? Então, a vida tem muitas coisas boas, né? Muitas coisas boas. Chocolate, né? É uma coisa boa. Poder estar com os amigos é uma coisa boa. Poder estar com os filhos, né? Quem vem falar que vê o filho correndo, brincando, comendo terra, né? Desenhando na parede da sua casa, tem que falar que não é uma coisa boa. São coisas boas da vida, né? Rir com os amigos, ou aquele amigo que você está com ele, é você chorar de rir todos os dias. Desfrutar as coisas boas da vida. Isso por si só não é o problema. Tanto que a Bíblia nos encoraja a isso. Por exemplo, Eclesiastes 9:9. Escolhi só esse e mais um verso para poder citar. Mas se você ler Eclesiastes, Salomão vai falar muito sobre o desfrutar das coisas da vida. Salomão diz que comer, beber e desfrutar dessa vida é dom de Deus, é presente de Deus. Mas o verso que eu separei é Eclesiastes 9:9, onde ele diz assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu trabalho debaixo do sol. Salomão está dizendo, desfruta, e a palavra original aqui é goza a vida, desfruta a vida. Hoje em dia nós pervertemos a palavra gozar, mas a palavra no seu sentido puro, ela significa isso, desfrutar. Então, olha o que Salomão está dizendo, desfrute a vida, todos os dias da sua vida, com a mulher que você ama. Desfruta da vida, das coisas boas da vida, porque é isso que Deus deu para você. E aí ele vai além. Ele não só diz em outros versos que é dom de Deus desfrutar das coisas boas da vida, como comer e beber, por exemplo, mas ele diz assim, porque essa é a sua recompensa. O que é a sua recompensa? Poder desfrutar da vida. Salomão está dizendo, desfrutar da vida é uma recompensa que Deus te dá por todo o trabalho duro. A vida é trabalho duro, sim ou não? 6 dias trabalharás. E a vida é trabalho duro, né? Nós aproveitamos esses feriados estendidos para poder dar uma pausa no trabalho duro. Mas a vida é trabalho duro, certo? A vida é trabalho duro. E olha o que Salomão está dizendo, que uma das recompensas que Deus nos dá pela vida dura que a gente tem é poder desfrutar das coisas boas, principalmente com a esposa que nós amamos, com a nossa família. Então, o desfrutar das coisas boas, os prazeres da vida em si não é um problema. Olha o que ele diz em 1 Timóteo 6,17. Olha o que ele está dizendo, ó. Aos que têm riquezas deste mundo, ordeno que não sejam orgulhosos e que não ponham a esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Aí olha o que ele diz, que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Paulo está mandando Timóteo exortar os ricos, mas não vou entrar no detalhe. Mas olha o que ele diz, que os ricos não ponham a esperança na riqueza, mas ponham a esperança em Deus. Por quê? Porque Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. As coisas boas da vida que Deus nos dá, inclusive através do dinheiro que nós ganhamos com o suor do nosso rosto, a Bíblia está dizendo, Deus nos dá em abundância para o nosso prazer, para o nosso desfrute,
Por isso que Salomão vai dizer que nós temos que desfrutar mesmo. Salomão vai dizer que é algo sem sentido, que é loucura alguém, inclusive, por exemplo, ter dinheiro e não poder desfrutar. Porque não adianta, né? Não adianta você ter condição e não ter tempo para desfrutar. Então, voltando e pontuando, os prazeres dessa vida não é um problema em si. Deu para entender? Não é um problema em si. Quando é então, Lucas, que se torna um problema a ponto de nos sufocar? Vamos lá. Os prazeres se tornam um problema quando nós encontramos prazeres, quando nós desfrutamos prazeres pecaminosos. Então, pois bem, os prazeres da vida não são um problema em si, quando eles não são prazeres pecaminosos. Então, há uma diferença nessa vida. Existe nessa vida prazeres naturais que o próprio Deus nos dá e que Ele deseja e nos ordena e nos incentiva a desfrutar, mas existem do outro lado prazeres pecaminosos. Se você ler toda a Bíblia, a maioria das vezes em que prazeres vai aparecer, ela vai aparecer nesse sentido de pecado, nesse sentido de prazeres pecaminosos. Por exemplo, Hebreus 11, 25 diz que Moisés, quando deixou o palácio do Egito e foi viver com seus irmãos de sangue israelitas, ele foi para não desfrutar os prazeres do pecado. Então, existem prazeres nessa vida que são pecaminosos. Nem todos os prazeres são de Deus. Existem prazeres do pecado. E aqui eu acho que eu não preciso nem argumentar muito para dizer que tem pecados que nos dá grande prazer. Amém? Acho que o ponto que eu menos tenho que argumentar aqui nessa pregação é falar que o pecado dá prazer. Né? Eu não vou precisar também perguntar se você já pecou algum pecado que você sentiu prazer. Mas, irmãos, vamos ser sinceros. Tem muitos pecados, ou a maioria dos pecados dá muito prazer. E é por isso que nós pecamos. Sim ou não? É por isso que pecamos. Irmãos, enfim, eu não posso dar muitos exemplos aqui, senão eu vou me perder. Mas existem pecados, irmãos, que dá prazer. E vamos ser sinceros, tem pecados que dá muito prazer. Sim ou não? Vamos ser sinceros. Então, os pecados, eles se tornam, os prazeres se tornam problemas quando nós desfrutamos dos prazeres do pecado. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,12, ele diz assim, ó, o resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Então vamos lá, ponto número 1, quando é que se torna um problema, o que são prazeres pecaminosos? Em primeiro lugar, os pecados, a maioria deles, eu não consigo nem lembrar de um pecado que não dê prazer. A maioria esmagadora dos pecados dá prazer e às vezes muito prazer. E qual que é o problema? O problema é que não só o pecado dar prazer, como Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses, não vou entrar no detalhe do contexto, mas apenas para extrair o que aplica aqui, Paulo está dizendo que tem muitas pessoas que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Então não só existe pecados que dá grande prazer, como existem pessoas que encontram no pecado grande prazer. Percebe a diferença? Por exemplo, tem pecados que eu olho assim e falo, não tenho prazer nisso. Tem pecados que eu nunca cometi, por exemplo. Vamos lá, eu tenho 30 anos, eu nunca fui baladeiro de noitada. Eu nunca, por exemplo, virei nem um dia em carnaval pulando e tudo mais. Eu nunca usei droga. Agora inclusive depois de já convertido, é que eu experimentei para ver ali se a bebida tem algum gosto bom. Mas antes disso, eu nunca, nem na minha infância, antes de converter, eu nunca gostei de bebida, de bebedeira e tudo mais. Por quê? Porque eu nunca achei prazer nisso. Mas você concorda comigo que tem pessoas que acham prazer nisso? Certo? Então, qual que é o ponto? O ponto é que não só existem pecados que nos dão prazer, como existem pessoas que encontram prazer em várias coisas que são pecaminosas. Certo? Então, quando você encontra prazer em coisas que são pecaminosas, o prazer, então, esse prazer pecaminoso, ele vai sufocar você. Ele vai impedir você. É o que eu disse para você. 13 anos de caminhada cristã, eu já cansei de ver pessoas que passam 11 meses dentro da igreja, todo domingo, às vezes mais de uma vez por semana. Vi pessoas que viviam 11 meses na igreja, tudo certinho. Se eu olhava e falava, é crente de verdade.
Mas aí chegava fevereiro. Chegava a época de carnaval, e eles então encontravam prazer no carnaval. E mostravam assim que, na verdade, eles passaram 11 meses nos enganando ou enganando a si mesmos. Por quê? Porque eles ainda não conseguiram ainda o prazer no carnaval, eu não vou nem entrar em detalhes do que, mas no carnaval como um todo. O prazer no carnaval dentro deles ainda não morreu. Certo? Não morreu. Pedro diz assim em 2 Pedro, capítulo 2, verso 13. Pedro, aqui no contexto, para você entender, ele está falando de falsos cristãos, e não só falsos cristãos, mas falsos pastores e líderes dentro da igreja. Aí Pedro diz assim sobre eles: eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Olha o que Pedro está dizendo sobre falsos líderes e pastores. Eles têm prazer no quê? Em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Vem falar que isso não se aplica a várias pessoas nesse exato momento enquanto estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Tem pessoas que em pleno dia, em pleno 6 horas da tarde, está encontrando prazer em se entregar, em satisfazer os seus desejos imorais. Você duvida que existem pessoas agora no meio dessas avenidas Brasil afora, totalmente nu, totalmente entregue a todos os prazeres imorais, seja em público ou no privado. Em fazendinhas por aí, tem pessoas que neste exato momento estão encontrando prazer nos desejos mais imorais possíveis. E isso em plena luz do dia. O que eles passam 11 meses fazendo à noite, de madrugada, na época de carnaval, eles encontram liberdade para poder fazer em plena luz do dia. E aí Pedro continua dizendo: não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Tem pessoas que inventam a cada dia mais formas de pecar. Por quê? Porque elas encontram prazer no pecado. Você já pensou assim, poxa, como é que uma pessoa pode fazer um trem desse? Algo já te espantou nesse mundo de você falar assim, como que pode uma pessoa fazer um negócio desse? É porque ela encontra prazer. Essa é a resposta. Para você, para nós, talvez é loucura, mas para a pessoa é um grande prazer, é um deleite, a alma dela fica plenamente satisfeita. Então ela encontra prazer. Portanto, quando é que os prazeres sufocam a nossa vida, a nossa caminhada cristã, e nos impede de crer e continuar crendo e de nos tornar verdadeiros cristãos? É quando, irmãos, nós nos entregamos aos prazeres pecaminosos. É quando o maior prazer que nós achamos é no pecado. E aí você pense no pecado seu que te dá prazer. Talvez você tenha começado a tentar a caminhada cristã e você fala assim, Lucas, mas é tão difícil continuar na igreja. Quem já pensou isso? É tão difícil continuar na igreja, é tão difícil, Lucas, ser um crente certinho e tudo mais. Por que é difícil? Deixa eu dizer para você, talvez você ainda se pergunte sobre isso, mas hoje eu quero revelar para você. Talvez no seu caso é porque o maior prazer da sua vida ainda está nos pecados que você comete. E você jamais vai continuar a viver uma vida cristã legítima, que cria raízes e que amadurece na caminhada, enquanto você continuar encontrando prazeres nesses pecados que você ainda está enredados nele. Que você ainda acha o deleite para sua alma. Que quando você acaba de pecar, por um momento, você senta e diz assim, estou satisfeito. Ou então, enquanto você o está praticando, você sente um prazer que você não acha em nada mais. Nem ficar aqui sentado nessa cadeira me ouvindo por 1 hora, ou ouvindo canções aqui, nossa, que música chata, né? Aí um irmão tá batendo palma de um jeito, o outro tá do outro. Mas que trem de ir no domingo para aquele lugar e tá ali, e por 1h30, você não encontra prazer. Que prazer se encontra, às vezes, em estar com os irmãos, em reunir com os irmãos, em ler a Bíblia. Então, às vezes, quando é que os prazeres te sufocam? É quando o maior prazer da sua vida ainda é o pecado. Agora, número 2, segunda forma que os prazeres se tornam um problema, e está muito ligado ao primeiro. É quando nós nos tornamos escravos dos prazeres e passamos a idolatrar o prazer. Então, eu falei dos prazeres pecaminosos.
Nesse próximo ponto, eu não vou tratar só dos prazeres pecaminosos, não. Na verdade, eu vou focar agora dos prazeres gerais. O meu primeiro ponto lá atrás era de que os prazeres em si não eram o problema. Amém? E de que Deus nos instrui a desfrutar. Agora, até mesmo esses prazeres que não são pecaminosos, preste atenção nisso. Até mesmo esses prazeres que não são pecaminosos em si, podem se tornar um problema e podem sufocar o nosso coração. Lucas, quando isso acontece? Quando você se torna escravo desse prazer, por mais que ele possa ser bom. E por mais que possa ser, inclusive, um prazer que o próprio Deus criou e nos deu para desfrutar. Quando esse prazer te escraviza e torna um falso Deus no seu coração, então esse pecado, por mais legítimo que seja, ele também vai sufocar o seu coração. Vou dar um exemplo aqui. Como as crianças que estão presentes não vão entender, e só temos adultos, então, por exemplo, um prazer que o próprio Deus criou para nós, sexo. Eu já, inclusive, preguei sobre isso ano passado, né? Sexo é de Deus. Foi Deus quem criou o sexo. Amém? Só que e Deus criou esse prazer para que nós desfrutássemos dele nessa vida. Que eu não sei se você sabe, mas na eternidade não vai ter sexo mais, não vai ter nem casamento. Então, aproveita porque é só para essa vida. Amém? Mas, aqui entra o problema que ele pode se tornar. O sexo pode se tornar um prazer, problema na nossa vida, quando nós, por exemplo, desfrutamos dele de fora da vontade de Deus. Porque qual é a vontade de Deus para você desfrutar o sexo? Dentro do casamento. Inclusive, ano passado, sexo no casamento, vocês lembram da pregação? Falei, a Bíblia nos diz que nós temos que aproveitar mesmo, ficar embriagados. Mas isso dentro do casamento. Por isso que, seguindo esse exemplo, o sexo pode se tornar um prazer que, apesar de Deus ter criado para nós, ele pode se tornar um problema e, inclusive, sufocar o seu coração. Quando isso acontece? Quando a sua vida é sair fazendo sexo por aí com todo mundo. Hein? Não tem pessoas que fazem isso? Tem pessoas que são viciadas em sexo. No carnaval agora elas vão fazer sexo com 30 num dia só, com 10 num dia só. Tem pessoas que vão competir com quantas pessoas quem transa com mais pessoas nesse carnaval. Você sabe que tem isso. Você sabe. Então, no caso dessas pessoas, o sexo, o prazer que o sexo traz é um problema que vai sufocar ela. Deixa eu dizer para você, ninguém que se entregue ao sexo fora do casamento conseguirá ter uma vida cristã autêntica. Vou repetir. Ninguém que se entrega a uma vida sexual desregrada vai conseguir desenvolver uma vida cristã legítima. Deixa eu dizer, se você ainda se entrega ao sexo de forma desregrada, é um sinal de que você ainda precisa se converter. Porque é um sinal de que, qual é o meu ponto? É que você ainda é escravizado pelo sexo. Eu conheço pessoas que inclusive acreditam que são cristãs, que elas dizem assim, mas uma vez que você experimentou, você não consegue ficar sem. Eu concordo que é difícil uma vez que você experimentou ficar sem. Amém ou não amém? É difícil. Até para casados, quando precisam, né? Quem já teve filho, que eu diga. Principalmente os homens que ficam, né? Enfim, as mulheres não têm nem tempo de pensar nisso, né? Por causa da gravidez, mas os homens ainda continuam pensando. Então é difícil para os homens. Mas deixa eu dizer, embora seja de fato difícil, não é impossível. Mas tem pessoas que nessa falsa crença de que é difícil, Lucas, ficar sem, elas se entregam. E aí eu digo para você, isso vai te sufocar. Lucas, por que você está falando de sexo? Irmão, é porque eu acho que eu não tenho exemplo melhor para... Né? Se estamos falando de prazer, eu acho que não tem exemplo melhor para usar sobre isso. E também um pouco porque falamos de casamento ano passado. Mas vamos voltar aqui. Então, pois bem, vou parar de falar de sexo. Quando um prazer, ainda que Deus tenha criado, você se torna escravo dele. E quando é que você se torna escravo de alguém? Quando você não faz qual que é a característica do escravo? Ele não é dele mesmo, ele não vai onde quer a hora que quer, ele não come o que quer a hora que quer, ele não faz nada a hora que quer. Tudo que ele faz ou deixa de fazer é o que o Senhor dele manda. Quando você se torna escravo de um prazer, ainda que Deus o tenha feito, e ele passa a governar a sua vida, você não manda em si mesmo, você não tem controle sobre ele é que tem controle sobre você, esse prazer já se tornou pecaminoso. Por mais que possa ser um prazer bom da vida. E aí, o prazer
passa do limite, ele não só te escraviza, mas por que ele te escravizou? É porque, na verdade, no fundo, ele se tornou seu Deus. Olha o que Tito, capítulo 3, verso 3 diz. Paulo dizendo a Timóteo, Paulo falando com Tito, que era um pastor da igreja, sobre, olha o que ele está escrevendo. Pois, antigamente, nós os cristãos, não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos isso. Aí olha o que ele diz. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo. E passávamos a vida no meio da malícia e da inveja. Olha o que Paulo está dizendo para Tito. Nós, antigamente, antes de converter, e ele está falando com cristãos, então ele está dizendo no passado, antes de convertermos, éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo. Passávamos a nossa vida no meio de malícia e de inveja. E Paulo está supondo que os cristãos eram assim, mas quantas pessoas são assim? E às vezes pessoas que acham que são cristãs, mas são assim. Elas ainda são escravas dos prazeres de todo tipo. Escravo do sexo, escravo, por exemplo. Tem pessoas que é escravo do prazer que praticar esporte pode... Deixa eu usar outros exemplos aqui. Tem pessoas que é escravo do... Por exemplo, quem gosta de futebol sente um certo prazer. Isso é verdade. Você não precisa esconder. Eu sinto um certo prazer quando eu estou jogando bola. Mas... se eu me tornar escravo do futebol, como eu conheço pessoas, que inclusive diz assim, eu já falei com a minha esposa que se ela quiser continuar casada comigo, ela não tem que tocar no meu futebol. Eu vou jogar bola todo dia. Quem é o Deus desse cara? É o futebol. Ele é mais importante do que a própria esposa. Tanto que se a esposa encrencar, ele pica nela o pé. Então, agora o que faz um cara levar o futebol a esse nível? Ele encontrar um prazer que ele não acha nem com a esposa. Não se assuste se ele deixar de fazer sexo com a esposa para ir jogar bola. Por quê? Porque ele acha um prazer no futebol. Outra questão. Tem pessoas... Qual é o problema da glutonaria? O comer muito. É achar um prazer excessivo na comida. Quem acha comida saborosa? Uma comida bem feitinha é muito boa. Mas qual é o pecado do glutão? É ele encontrar tanto prazer na comida que ele come desregrado. Estão percebendo como que prazeres da vida que Deus criou podem dominar você? Quem está me entendendo nessa tarde? Então, Paulo está dizendo, antes de sermos cristãos, nós éramos escravos de todos os prazeres. Eu não sei se você sabe, mas existe algo que é chamado hedonismo. Hedonismo é uma filosofia de vida que surgiu lá na Grécia, e essa cidade onde Tito estava, que Paulo escreve, fazia parte da Grécia, Creta, era uma ilha na Grécia. Existe uma filosofia que é antes de Jesus, que é a filosofia hedonista. O que é o hedonismo? Hedonismo é a filosofia que acredita que o propósito, preste atenção, o propósito maior na vida é buscar prazer. Eles fazem de buscar prazer de várias formas o propósito maior na vida. Se você pergunta para um hedonista assim, qual é o propósito seu na vida? Para que você está na Terra? A resposta dele vai ser, para encontrar prazer de todas as formas possíveis. Por isso que tem gente que faz loucuras. O que ele está buscando? Encontrar prazer nessas coisas. Isso é o hedonismo. Inclusive, na época da Grécia, existia uma deusa que era chamada... cadê o nome aqui que eu separei? O nome da deusa era Edone, que inclusive vem daí hedonismo. E eles acreditavam que essa falsa deusa, que essa deusa, era a encarnação do prazer da vida. Então, olha para você ver, a busca por prazer era idolatrada na Grécia. Por isso que, por exemplo, pessoas que defendem tipos de relação sexual diferente do que Deus criou, elas inclusive vão dizer isso. Já na Grécia as pessoas faziam isso. É claro que faziam. Por quê? Porque um dos deuses dela era a busca por prazer sobre todas as coisas. Então, quando você passa a viver só para buscar prazer de várias formas, ou seja, com uma coisa específica, o prazer já se tornou um Deus na sua vida. Por isso que Paulo, em 2 Timóteo 3,4, falando sobre o tipo de pessoa que surgiria nos últimos tempos, e nós estamos nesses últimos tempos, Paulo diz assim, essas pessoas amarão mais os prazeres do que a Deus. Paulo diz que uma das características das pessoas nos últimos tempos é que elas amariam
mais os prazeres do que a Deus. E essa é a descrição de idolatria. É você amar algo mais do que a Deus. E olha o que Paulo está dizendo, que é possível você amar mais a busca por prazer do que o próprio Deus. E isso era feito na Grécia e ainda é feito hoje, e tem pessoas que estão fazendo nesse exato momento no carnaval. Por que tem pessoas que fazem de tudo no carnaval? Porque elas estão buscando encontrar todos os tipos de prazeres. Olha o que Pedro diz na sua carta, capítulo 4, verso 2 e 3. Olha o que Pedro diz. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus. E não se deixem dominar pelas paixões humanas. Não se deixem dominar, cristãos. Aí olha o que ele diz. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E adorar o prazer é uma idolatria também. Então, o que nós vemos pelo Novo Testamento, e poderíamos ver vários outros textos, é que isso não é de um cristão fazer. Viver, gastar tempo para os prazeres desregrados e a ponto daquilo dominar você. E talvez você esteja perguntando, Lucas, como que eu faço para saber se os prazeres, sejam os pecaminosos ou não, já se tornou um falso Deus no meu coração? Eu tenho algumas perguntas para você meditar. E eu vou para o último ponto. Primeira pergunta. Sinceramente, diante de Deus, ainda que você não conte para ninguém, mas diante de Deus, reflita em oração. O que tem a prioridade máxima na sua vida? Se você fosse parar para pensar e pôr no papel, qual é a coisa que tem maior prioridade na sua vida? Aquilo que, assim, se você tiver que escolher qual deixar, se você tiver que escolher, escolhe só uma coisa para fazer. Você vai escolher a que tem maior prioridade para a sua vida. O que é que tem prioridade máxima na sua vida? Segunda pergunta. Em que você gasta mais tempo? Pedro acabou de dizer que antigamente vocês gastavam muito tempo com essas coisas, desejos carnais e tudo mais. Em que você mais dedica tempo? E aqui, Lucas, é com trabalho. Irmão, eu sei que é com trabalho. Nós que trabalhamos, sabe, a maior parte do nosso tempo, se a gente for calcular, é com trabalho. Mas exclui o trabalho nesse sentido. Apesar de que o trabalho também pode se tornar um falso Deus. Né? Tem pessoas que sentem prazer no trabalho. Em que você gasta mais tempo? Em que você encontra mais prazer? O que depois de fazer, ou enquanto está fazendo, você se deixa até suspira de satisfação? O que faz a sua alma suspirar? Outra pergunta interessante. Quando te sobra um tempo livre, quando te sobra um tempo livre, em que você pensa ou o que você faz? Sobrou um tempinho, em que você pensa? Ou o que você fala assim, sobrou esse tempo aqui, vou fazer tal coisa? O Tim Keller diz assim, que naquilo em que você pensa, quando está no mais silêncio profundo, esse é o seu Deus. Olha que outra pergunta. Quando a vida está difícil, em qual prazer você encontra alívio e refúgio? Tem pessoas que é nos momentos difíceis da vida, nas turbulências, é que ele revela quem é o seu verdadeiro Deus. Porque quando a vida está difícil, você sempre vai correr atrás do seu Salvador. Então, quando as coisas estão difíceis, quando as contas estão amontoando, quando o boleto está atrasado, em que você normalmente busca e o que te faz esquecer dos problemas, e não só dos problemas, às vezes até mesmo da vida. Perdi até a hora. Talvez essas perguntas possam te ajudar a revelar em que você mais encontra prazer, e você pode descobrir que esse prazer específico talvez é o seu verdadeiro Deus. E você não vai você não vai conseguir caminhar uma vida cristã enquanto esse for o seu Deus, esse prazer for o seu Deus. Agora, o link para o meu último ponto. Lucas, então nós temos que parar de ter prazer. Não, porque isso é impossível. É impossível vivermos uma vida sem buscar prazer. Deus nos criou para buscar prazer. Por que a gente vive buscando prazer em várias coisas? Porque é o nosso instinto natural. Porque esse instinto de buscar prazer revela
o desejo mais profundo no nosso coração. Por que a gente vive buscando prazer e tem pessoas que fazem, inclusive, do prazer o seu Deus? Porque ela tem um anseio profundo no coração dela e que ela não sabe o que é. E ela tenta buscar isso nos prazeres da vida. Então, é impossível viver sem buscar prazer. Lucas, então o que eu faço, meu Deus do céu? Então, a resposta é: você precisa que o seu maior prazer esteja, ou seja, a coisa verdadeira, o jeito certo, ou o ser certo. Deus é o prazer eterno que nós buscamos e para o qual nós fomos criados. Por que nós não conseguimos viver sem buscar prazer, irmãos? Porque nós fomos criados para buscar um prazer máximo, supremo. Mas quem é esse prazer? Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 16, versos 8, 9 e 11. O salmista diz assim: sempre tenho o Senhor diante de mim, e não serei abalado, porque Ele está do meu lado direito. Aí ele diz: por isso, porque eu sempre tenho o Senhor diante de mim, o meu coração se alegra e o meu espírito se regozija. Até mesmo o meu corpo habitará seguro. Verso 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Aí olha o que ele diz: na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há eterno prazer. Esse verso 11, numa outra tradução, diz assim: me darás alegria na tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. O salmista está dizendo que ele tinha o Senhor sempre diante dele e que é por isso que o coração dele se alegrava e o espírito dele se regozijava. Em outras palavras, ele está dizendo: eu tenho sempre o Senhor diante de mim e é por isso que a minha alma suspira. O outro salmo diz assim: como a corça suspira e anseia por água, assim é minha alma por ti, ó Deus. E aí o verso 11, ele diz assim: na presença de Deus existe verdadeira alegria e eterno prazer. Irmãos, nós não conseguimos viver sem prazer porque nós somos criados para encontrar prazer em Deus. Nós temos um anseio por prazer dentro de nós, só que esse anseio por prazer não é nas coisas dessa vida, mas é no próprio Deus. Santo Agostinho diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Vou traduzir e aplicar o prazer. Deus nos criou para Ele, e nós não encontramos satisfação plena e verdadeira, prazer verdadeiro, enquanto a gente não encontra prazer, não nas coisas dessa vida, mas no próprio Deus, porque fomos criados para isso. Então, o que nós temos que fazer, Lucas? Em primeiro, o que nós temos que fazer? Fazer de Deus o nosso maior prazer. Deus precisa ser a nossa maior fonte de prazer. Deus precisa ser o nosso prazer maior. Sabe as perguntas que eu acabei de te fazer? Para todas elas, a resposta, você tem que chegar a um ponto de poder dizer: Deus, Deus, Deus. É nele que você precisa encontrar prazer maior. Por quê? Porque se você conseguir, se você fizer de Deus o seu prazer maior, todas as outras coisas vão ser colocadas no lugar. Em primeiro lugar, nós vamos conseguir dizer não aos prazeres do pecado. Pensa em duas comidas que você gosta. Pensa aí. Agora pensa em qual das duas você gosta mais. Vou dar um outro exemplo. Eu gosto de comer arroz e feijão. Arroz, feijão, angu e um ovinho e uma couve sem ser fogada, uma delícia. Mas se eu tiver que escolher entre esse prato e feijão tropeiro, por exemplo, eu deixo na hora esse primeiro prato e eu vou para o feijão tropeiro, porque para mim é melhor. O que te faz deixar algo que você sente prazer nele? Um prazer maior. Quando Deus for o seu maior prazer, você vai conseguir então dizer não para os prazeres do pecado. Porque se você tiver que escolher entre o prazer que você encontra em Deus e o prazer que você encontra no pecado, se para você Deus for o maior prazer,
for aquele que responde aquelas perguntas que eu fiz, você então vai conseguir dizer não para o pecado. Porque nós só não conseguimos dizer não para os prazeres do pecado. Lucas, mas o pecado é bom. O dia em que Deus for o bem maior, o bom maior da sua vida, no seu coração, você vai conseguir dizer não para aquele pecado que é bom demais. Só então você vai conseguir. Hebreus 11, 24 e 25 diz assim sobre Moisés: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por que Moisés deixou o Egito? Por que ele deixou o palácio, a fama, a panca que era ser chamado de filho da filha de Faraó, e inclusive dizer não para desfrutar os prazeres momentâneos do pecado? Verso 25 diz: por amor a Cristo, considerou desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa, e a recompensa era o próprio Cristo. Por como que Moisés conseguiu abrir mão do Egito, da vida no Egito, dos prazeres do pecado? A Bíblia diz, por amor a Cristo, porque ele tinha em Cristo uma recompensa maior. Para ele, ter Cristo era uma recompensa, era um prazer muito maior que o pecado. Deixa eu dizer, vai ser assim verdade na sua vida. O dia em que Deus, o dia em que Cristo for o maior prazer da sua vida, você então vai conseguir dizer não para os prazeres do pecado. E a última coisa. Então você vai conseguir dizer não para os prazeres do pecado. E a segunda coisa, você vai conseguir desfrutar os prazeres dessa vida de forma saudável. Porque se é possível até os prazeres bons dessa vida se tornar um falso Deus, como é que eu desfruto dessas coisas boas, sexo e todas as outras boas que Deus criou para me desfrutar, sem permitir que essas coisas tomem o lugar de Deus na minha vida, ou que eu passe a viver em função só delas? Quando Deus for o maior bem e o maior prazer da sua vida. Quando Deus for o maior prazer da sua vida, quando Cristo for o maior prazer da sua vida, as outras coisas você vai conseguir desfrutar delas do jeito certo. Porque nada para você vai superar o prazer de Cristo. E aí, Cristo sendo o maior prazer, todas as outras coisas você vai conseguir desfrutar. E posso te dizer, você só vai conseguir verdadeiramente desfrutar das coisas boas dessa vida quando Cristo for o seu maior prazer. Porque não tem como, que aí já daria uma outra pregação. Quando você se entrega aos prazeres dessa vida, você acaba destruindo eles. Eu já ouvi várias pessoas dizer que após uma noite espetacular de sexo, ela sente nojo dela mesma ou da pessoa com quem ela ficou a noite inteira. Mas que prazer é esse que durou pouco? Porque os prazeres dessa vida pecaminosa são assim. Eles são prazerosos, mas por um momento. Por isso que a Bíblia chama os prazeres e os pecados de doce na boca e amargo no ventre. Na boca é doce, mas é só o tempo de chegar no ventre e já se torna amargo. Mas quando Cristo se torna o maior prazer da sua vida, você aprende a desfrutar das coisas boas dessa vida de forma legítima. Paulo disse assim, todas as coisas dessa vida eu considero esterco, considero nada, comparado com Cristo. E não que ele descartava ou não queria essas coisas. O que ele está dizendo é que quando você compara com Cristo as coisas dessa vida, você percebe que elas não são nada. E aí você aprende a desfrutar delas, como umas coisas para essa vida, mas que em momento nenhum superam Cristo Jesus. Lucas, eu não consigo. Como que eu vou ver Cristo dessa maneira, irmãos? O ponto principal, lembra do que ele abriu mão por você. Eu vou ler Isaías e nós vamos orar. Isaías 53, versos 11 a 12, diz assim: daquela terrível angústia da alma, Jesus, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso, eu recompensarei generosamente com o melhor de tudo a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se juntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Deixa eu dizer para você, Isaías está dizendo que quando Cristo foi para a cruz, primeiro lugar, irmãos, na cruz, Cristo abriu mão de prazeres.
Primeiro, o prazer que é estar na presença de Deus. Olha para mim, Cristo abriu mão do prazer eterno que é Deus e veio nessa terra por você. Segundo, quando esteve nessa terra, ele não desfrutou dos prazeres dessa vida. E para piorar, para aumentar o nível ainda, ele foi morrer na cruz, ele sofreu. Leia Isaías 53, você vai ver como que ele sofreu. Tudo isso, você vai chamar de sofrimento o prazer? E tudo Cristo fez por você. Cristo abriu mão de vários prazeres por você, para dar vida por você, para assumir os seus e os meus pecados. Irmão, se Cristo fez isso por nós, se Cristo abriu mão do prazer por mim e por você, deixa eu dizer para você, ao lançar a fé nele, é por isso que você passa a abrir mão dos prazeres dessa vida por ele. Porque você passa a abrir mão, ainda que dos prazeres dessa vida, não por qualquer um, não por causa de um Deus que simplesmente quer proibir você de fazer, mas porque você sabe que você está abrindo mão daquilo por aquele que abriu mão por você. Ele, antes de você, no mínimo, ter que decidir se vai ou não abrir mão do pecado por ele abriu mão por você dos prazeres da vida, do prazer que é estar com Deus. Irmãos, olha para mim, você sabe o que é aquele que é um com Deus? Jesus, o Filho, é um com o Pai desde a eternidade, e por 33 anos ele foi afastado desse Deus, desse prazer que era o Pai, a ponto de no dia da crucificação ele dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Uma coisa é eu, que talvez não convivo com você, te abandonar. Pouco importa. Outra coisa é a pessoa que você mais ama na sua vida te abandonar. Não é um peso. Cristo foi abandonado. Cristo deixou a presença daquele que é o prazer dele, que é o Pai, por você. Para dar a vida por você, para perdoar os seus pecados, para te livrar da escravidão desse pecado. Se você lança a sua fé, a sua confiança nele, naquele que fez isso por você, deixa eu dizer para você, você vai conseguir dizer não para os pecados dessa vida. Você vai conseguir dizer não para os bons prazeres dessa vida. Por quê? Porque ele se tornará o maior prazer da sua vida. Fique de pé, vamos orar. Lucas, o que é conversão? O que é se converter? Irmãos, conversão é tornar Cristo o maior prazer da sua vida. Viver para Cristo em 2024 ou toda a sua vida é tornar Ele o maior prazer da sua vida. E se o hedonismo diz que o propósito maior da vida é buscar prazer, para nós cristãos, como diz as canções que cantamos, para nós Ele é da vida o melhor. Ele é. É por isso que Ele é tudo para nós. Por isso que nós abrimos mão de um domingo de carnaval, de tudo que o carnaval nos oferece, de tudo que a vida nos oferece, que o pecado nos oferece no dia a dia, por causa dele. Porque para nós Ele é da vida o melhor. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, não é pelo meu muito falar, Senhor, que essa pessoa que me ouve aqui, que me ouvirá, vai tornar o Senhor o maior prazer da vida dela. Porque eu sei que, assim como o Senhor disse nessa parábola, ela pode me ouvir falar disso e ainda assim os prazeres dessa vida sufocar o coração dela. Por isso que a minha simples oração nessa tarde, nesse dia, é que o Teu Espírito opere dentro dela o novo nascimento. Que o Teu Espírito leve essa palavra lá no mais íntimo do coração dela e que mude a fonte de prazer do coração dela. Que o Teu Espírito convença essa pessoa que me ouve agora, Senhor, de que ela foi criada para encontrar prazer em Ti, ó Deus. Que ela foi criada para encontrar prazer em Cristo Jesus, aquele que abriu mão de prazeres para dar a vida por ela, Senhor. Deus, a minha oração é que o Teu Espírito opere o milagre da conversão, da verdadeira conversão. Que ela saia daqui nessa tarde, ou que ela acabe de me ouvir neste momento. Que ela possa então tornar Cristo, Deus, o maior prazer da vida dela. Para que os prazeres dessa vida, sejam pecaminosos ou não sufoquem o coração dela. E ela possa caminhar com Jesus, não só neste ano de 2024,
mas por toda a sua vida, independente do que venha pela frente, independente de quanto tempo o Senhor ainda demore a voltar, mas que ela possa ir alimentando esse prazer a cada culto, a cada leitura bíblica, a cada oração, a cada louvor, até que ela possa ver o Senhor face a face. E que ela possa então desfrutar desse prazer eterno que nós encontramos somente na tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Ide-vos em paz e que Deus e Cristo seja o maior prazer da sua vida. Vamos dar razão agora para a gente.